Boa noite. Como passaram de ontem? Todo mundo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para mais um dia dessa semana de evangelismo. E antes da gente começar abrindo a palavra de Deus, te convido para, assim como você está, para fechar os seus olhos. Grandioso Pai, maravilhoso Tu és. Pedimos agora a Tua santa presença. Pedimos que tudo que vem à nossa mente que não seja voltado para Ti, que o Teu Santo Espírito remova, para que nessa noite possamos sair daqui ainda mais renovados em Ti, que possamos sair daqui com os nossos corações transformados, que agora eu me cale e que Teu Santo Espírito venha falar através de mim, que tudo que seja falado aqui seja somente para Tua honra e Tua glória. Amém. Queria te convidar a começar abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 24. Vamos ler do versículo 24 ao 30. A parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Hoje em dia, a gente vive em um mundo totalmente misturado. Um mundo onde existem juntos lágrimas e sorrisos. Existem juntos a fé e a dúvida. Existem juntos a verdade e o engano. Jesus, ele explica exatamente isso na parábola do joio e do trigo. O senhor do campo, ali nessa história, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Nada que estava acontecendo ali tinha passado despercebido diante de seus olhos. E mesmo assim, ele disse para os seus servos: deixem crescer juntos até a colheita. A paciência de Deus, ela não é uma fraqueza. Pelo contrário, a paciência de Deus, ela é uma misericórdia. Hoje, muitos querem arrancar as pessoas, julgar as histórias, condenar de forma rápida ali, mas Jesus ele nos ensina com essa história, assim como várias outras, que tem algo muito poderoso, que é o reino de Deus, ele cresce de forma silenciosa, através da bondade. Ambas essas duas classes de pessoas, elas vão estar juntas na igreja, até o final, a gente querendo ou não. Ao que tudo indica, Cristo, ele não considerou que o trigo corresse perigo em meio ao joio. A sabedoria humana, naquela época, talvez, teria excluído Judas do círculo íntimo dos discípulos de Cristo por temer que a influência dele impedisse que os demais discípulos atingissem o propósito que Cristo tinha para a vida deles. Mas nenhum registro, do Evangelho indica que essa influência sobre eles fosse mais do que algo ali temporário. Em nenhum caso isso foi decisivo, em nenhum caso isso mudou o que Deus tinha de propósito para o coração deles. Judas, ele escolheu ser contado com os 12. E Jesus também deu a ele o mesmo privilégio que deu aos outros 11, que foi o desenvolvimento do seu caráter ali. A obra de ajuntar o joio e queimá-la, ela vai ser cumprida pelos anjos no tempo da colheita, na consumação do século.
ela não é uma tarefa para nós servos antes disso. Através dos séculos e até mesmo hoje em dia, a gente vê muitos profetas cristãos que são muito zelosos, achando que é o seu dever juntar, queimar, né, e perseguir aqueles que eles consideram os hereges, que eles consideram o joio. Mas Cristo, ele em nenhum momento, ele deixa essa como a tarefa do seu povo. Em nenhum momento ele diz que somos nós que devemos fazer essa separação. Mas isso não quer dizer que a igreja não deve ficar atenta, que a igreja não deve observar as atitudes quanto àqueles cuja vida ou os ensinos são claramente contra as escrituras de Cristo. E ninguém tem o direito de ultrapassar os limites que estão prescritos ou tentar realizar agora o que Deus deixou para fazer no final dos tempos. A bondade, ela cresce no meio de campos mistos. Deus, ele não arranca o joio imediatamente na história, porque ele sabia que na tentativa de remover o mal, o trigo poderia ali no meio ser ferido também. Mateus 13, ele revela pra gente um Deus que é paciente, um Deus que não tem pressa das coisas acontecerem, um Deus que sabe o que está acontecendo por debaixo dos seus olhos. Isso é impressionante porque a gente é muito rápido para condenar alguém. Isso pra gente é algo, por conta do pecado, é algo natural. Pra gente condenar alguém, olhar um pouco torto, isso é fácil pra gente, é rápido. Mas pra gente compreender, a gente é muito lento para isso. O que a gente é rápido para julgar, a gente é lento demais para compreender. E Deus, Ele conhece o processo. Ele conhece o processo de cada um, o processo das coisas. Por isso Ele é tão paciente. Existem dentro da igreja muitas pessoas que estão lutando de forma silenciosa. A gente tem pessoas que estão sorrindo por fora, mas estão sangrando por dentro. A gente tem pessoas que ainda estão crescendo de forma espiritual. E Deus, mesmo assim, Ele continua trabalhando de forma silenciosa, de forma paciente. De pouco a pouco, Ele vai trabalhando em cada pessoa. A igreja, ela nunca foi um museu para santos, perfeitos, pessoas imaculadas. Pelo contrário, a igreja, ela sempre foi um hospital para pecadores que estão buscando a transformação. A bondade, ela é a gente ser trigo no meio do joio. Ser bondoso quando tudo vai bem, pra gente é fácil. Ser bondoso quando tudo vai bem é lindo, é maravilhoso. Mas difícil é a gente continuar amando naqueles ambientes difíceis, quando as coisas não vão bem. Aí a dificuldade bate, da gente continuar otimista, a gente continuar sendo amável. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Lá diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A verdadeira bondade, ela não é ingenuidade. A verdadeira bondade, ela é algo racional. Ela é algo que você tem consciência. Ela demanda muita maturidade espiritual da gente. É a gente responder com graça quando o mundo, ele espera agressividade da gente de volta. É a gente permanecer fiel quando todo mundo à nossa volta desiste. É a gente continuar servindo, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem que ninguém veja. A bondade, ela é um sermão silencioso da nossa vida. É um sermão silencioso que a gente prega e que muitas vezes pode não gerar um reconhecimento agora, mas algum dia vai gerar. Uma professora do ensino fundamental, ela percebeu que um dos alunos da sua classe andava bem diferente.
Ele chegava sempre muito quieto, ele sempre sentava sozinho no intervalo, ele não conversava mais com os amigos, não brincava com ninguém. Ela questionou os outros professores se eles repararam nessa mudança desse aluno também. Eles falaram, não, deve ser só um aluno mais tímido, ele deve ser mais quietinho, mais retraído na dele. Mas ela percebeu que tinha alguma coisa estranha. Então ela decidiu fazer alguma coisa todos os dias, para ver se isso fazia diferença. Então todos os dias, quando ele chegava na sala de aula, ela olhava para ele e falava assim, estou muito feliz que você veio hoje. E seguia o dia. No outro dia, na próxima aula, quando esse menino entrava na sala, ela virava para ele e falava assim, estou muito feliz que você veio hoje. E foi só isso, uma simples frase, não tinha grande discurso, não tinha grandes projetos, grandes sermões para cima daquele menino, foi só essa simples frase que ela falava dia após dia que ela via ele. Depois de uns meses, ela reparou que aquele aluno mudou totalmente. Ele era um outro garoto. Agora ele no intervalo ele brincava com os amigos, ele voltou a sorrir, ele participava de novo das aulas. E alguns anos mais tarde, quando esse garoto, já adulto, encontrou essa professora uma vez, ele olhou para ela emocionado e falou assim, a senhora provavelmente não se lembra, mas a senhora salvou a minha vida. Ela ficou surpresa e falou assim, mas como assim eu salvei a sua vida? Aí ele falou, naquele ano eu estava pensando em desistir de viver. Eu acreditava que ninguém percebia a minha existência nesse mundo, mas todos os dias que a senhora olhava direto para mim e dizia que estava feliz porque eu tinha vindo à aula, aquilo me fez acreditar que eu tinha algum valor. A professora começou a chorar. Ela não tinha feito nada de extraordinário na visão dela. Ela falou, não foi nada, foi só realmente uma frase que eu senti que eu tinha que falar para aquele aluno. Eu só fui bondosa. E resultou tudo isso. Muitas vezes a gente pensa que a gente não precisa fazer algo grandioso para Deus. Às vezes a gente acha que a gente precisa pregar para multidões. A gente acha que a gente precisa realizar grandes projetos, que a gente precisa mudar o mundo em 6 meses. Mas Jesus ele ensina que o reino ele cresce com uma pequena sementinha. É uma palavra por vez, um abraço por vez, uma visita aqui, um sorriso para um irmão ali, uma oração para alguém que às vezes nem sabe que a gente está orando por ele. Talvez você nunca saiba quantas pessoas foram alcançadas através da bondade que você fez, que às vezes para você aquilo não foi nada, mas salvou a vida de uma pessoa. Talvez a gente nunca descubra quantas lágrimas foram enxugadas através de um gesto simples, mas o céu com certeza ele sabe. Ele conta esses gestos, ele observa as nossas ações, porque a bondade verdadeira, ela quase sempre trabalha em silêncio. Em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9, se você quiser me acompanhar. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Talvez você tenha ajudado alguma pessoa e nunca recebeu um muito obrigada. Nunca recebeu uma gratidão, um agradecimento. Talvez durante anos você venha servindo em silêncio, sem ninguém olhando. Talvez você venha orando por pessoas que até hoje ainda não mudaram. Mas o céu, ele registra cada ato de bondade que você faz. Jesus, uma palavra gentil pode impedir alguém que está desistindo de continuar caminhando. Um abraço pode muito salvar uma vida. Uma oração pode alcançar alguém que ninguém mais consegue tocar, que mais ninguém consegue alcançar. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de bondade. Cristo, ele nunca usou o poder que ele tinha para humilhar as pessoas.
Ele, quando estava aqui na terra, ele tocava leprosos, ele acolhia os pecadores, ele perdoava os caídos e ele enxergava o valor onde ninguém mais conseguia ver. Ele, na cruz, cercado por abandono, por injustiça, por dor, mesmo assim, as palavras que ele disse foi: Pai, perdoa-lhes. Que, que Deus incrível, que exemplo de bondade que a gente tem. O amor humano, normalmente, a gente ama só quem a gente acha que merece. A gente só ama quem faz as coisas boas pra gente, quem tá ali sempre do nosso lado, quem a gente dá por mérito, por nosso mérito, a gente fala assim, esse aqui merece ser amado. Esse aqui não me faz bem, acho que nem tanto. Mas o amor de Cristo é diferente, porque o amor de Cristo, ele ama a todos, porque ele ama para transformar. A bondade do céu, ela não depende de aplausos, ela não depende de uma plateia. A bondade de Deus, ela serve, ela permanece e ela continua semeando aqui e ali. A bondade, ela evangeliza. Tem pessoas que nunca vão abrir a Bíblia antes de primeiro observarem a sua vida, antes de primeiro observarem os seus passos. A primeira Bíblia que muitas pessoas vão ler vai ser você. Jesus, em Mateus 5,16, se você quiser me acompanhar, Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus, ele diz assim: Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Talvez você nunca pregue para multidões. Talvez você nem mesmo algum dia chegue aqui na frente para pregar para a igreja, porque às vezes não é o seu perfil isso, e tá tudo bem. Mas você pode evangelizar de outras maneiras. Você pode evangelizar acolhendo, ouvindo, ajudando, visitando, perdoando ou apenas servindo. O que para você pode você achar, isso que eu faço não é nada, mas para alguém isso vai ter grande importância. O Evangelho, ele se torna visível quando o caráter de Cristo resplandece na gente. Quando a gente está tão cheio do Espírito que isso transborda em nós. Quando as pessoas, através das nossas ações, da nossa fala, do nosso jeito de agir, conseguem ver Cristo através de nós. O mundo, ele está cheio de barulho, está cheio de discussão, cheio de corações duros, mas o reino de Deus, ele continua crescendo, de forma silenciosa, através de pessoas bondosas. Jesus, ele semeou com lágrimas, ele regou com sangue e ele confiou na colheita eterna. Hoje, o Senhor, ele continua procurando os trigos em meio ao joio. Ele continua crendo na sua colheita que está crescendo, que logo mais vai chegar esse dia. Hoje, ele continua procurando pessoas que escolham amar, sem retorno, mesmo que não tenham obrigado, mesmo que não tenham reconhecimento, pessoas que amem de coração, pessoas que estejam dispostas a servir, pessoas que, mesmo feridas, escolham perdoar. A bondade pode ser que ela não faça barulho na terra, mas com certeza ela ecoa lá no céu. Hoje, Jesus, ele está chamando você para viver a bondade do reino. Tem alguém que precisa do seu perdão essa noite. Tem alguém ali fora esperando uma palavra de esperança vinda de você. Tem alguém que está pertinho de desistir, mas está aguardando só o seu gesto de amor para continuar. Peça a Deus essa noite que um espírito semelhante a de Cristo para você, para a sua vida. Que a sua vida possa pregar mesmo em silêncio. Que as suas atitudes revelem o caráter de Jesus. Que a sua bondade possa ser uma ponte levando pessoas ao céu. Que quando as palavras não saírem, que não seja necessário, pois que a sua atitude transborde Cristo. Enquanto as meninas cantam esse hino, eu vou pedir para que você use esse momento para se entregar para Deus, para pedir que Ele te use, para que Ele te preencha de bondade,
para que Ele te preencha de amor. Esse amor puro, que não pede nada em troca. Lugar de quem encontrar tudo ser. Agora veio, Senhor, se for o gosto ser amado e o outro rejeitado. Quem vai ocupar seu coração não sempre, se ele não for o primeiro em seu coração. Então já não é mais nada, força de uma ilusão. Você foi o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir. Você vai viver, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar. Na fonte da vida, será que Jesus existe plena alegria? Esse agora. Quem vai ocupar seu coração não se não for primeiro em seu coração. Então não mais nada, força de uma ilusão. Você foi o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir. Você vai viver, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou na cruz. Só sabe, já provou que nos ama. Se o coração for dele, não será demais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não há mais nada, não basta de uma ilusão. Mas ele não é o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir. Você vai viver, vai Convide Ele essa noite para que Ele seja o seu companheiro, para que Ele ande ao seu lado, porque ao lado dele você vai vencer. E essa é a nossa certeza. Feche seus olhos. Mãe, querido Pai, Senhor, te agradecemos pela mensagem dessa noite. Como é bom sabermos que temos o Senhor ao nosso lado. Pedimos em especial, Pai, que o Senhor nos dê um novo coração. Que o Senhor nos dê um coração cheio de amor.
Um amor que não precisa de motivos para amar. Um amor que simplesmente ama porque o Senhor nos amou. Pedimos que o Senhor também encha-nos de bondade, para que, se as palavras faltarem, que as nossas atitudes falem por nós. Que onde passarmos, que possam ver que somos filhos do Senhor. Que se for preciso, a primeira Bíblia que alguém abra, que seja a nossa vida, que seja pelo nosso exemplo. Nos abençoe de volta para nossa casa, nos dê uma ótima noite de descanso e nos traga amanhã aqui de novo, para ouvirmos mais sobre a palavra do Senhor. Nos abençoe nesse começo de semana, que tudo que façamos seja somente para a tua honra e a tua glória, e certos de que o Senhor ao nosso lado está. Amém. Espero vocês amanhã.